né? E aí, André, eu quero dizer o seguinte, eu vou colocar aqui um tema, né, que ele pode parecer louco, mas desculpa. Pode ser que seja, hein? Pode ser completamente maluco que eu vou falar aqui. Mas quais são os símbolos desse Paris Saint-Germain derrotado? Agora, são apenas Leonardo e Nasser? Os caras que não entram em campo? Porque assim, pane. O que o Nasser e o Leonardo têm a ver com a pane de um time, né? Como colocar assim, ou de um time que, chegou naquela circunstância de primeiro momento de dificuldade depois de foi 150 minutos, Vitor? A gente chegou à conclusão aqui que o time ficou bem? Depois de 150 minutos. 150 minutos. E de 180 totais, que a coisa estava sendo feita da maneira correta, tá? E aí também tem que, os caras não podem só pegar o ônus. Se as coisas foram feitas da maneira correta em 150 dos 180 minutos, alguma coisa a estrutura estava fazendo certo. Alguma coisa estava sendo feito certo. Não, mas aí é que tá, Luiz. Aí é que tá. Não é que chegou, tava com 180 minutos, com a avaliação de todos nós aqui, que foi surpreendente o que o PSG jogou no primeiro jogo. Surpreendente. Por quê? Porque até ali o time era um surubandê, pô. A verdade é essa. Até ali a temporada do PSG era uma vergonha, pô. Aí jogou 90 minutos, bom, a coisa foi, todos nós, caramba, olha o PSG como foi competitivo, como foi organizado. Não estava sendo, então você tem alguns momentos aqui, lógico, o aleatório pode acontecer na Champions? Pode. O Chelsea ter ganho em 2012, eu acho que foi aleatório, não estou tirando mérito, mas foi aleatório, uma coisa ali, o cara foi demitido no meio das oitavas de final, o técnico da ida foi demitido, o técnico da volta foi outro, ganhou ok, e ganhou com méritos. O Barcelona não conseguiu, ganhou dentro de Munique, do Bayern, dentro do Munique. Então, assim, ok. Agora, você está cada vez mais claro que para você ganhar a Champions, você vai precisar processo, você vai precisar sequência, você vai precisar isso. O que o André falou, o City tem o Guardiola, que é o melhor técnico do mundo na minha visão. Não ganhou a Champions. Tem no currículo algumas eliminações vexatórias. A eliminação para o Tottenham do jeito que foi bem questionável. A eliminação para o Lyon foi vexatória. A palavra é essa. Foi vergonhosa a eliminação do City para o Lyon. Imagina se fosse o Sheik e o Leonardo, teria mandado o Guardiola embora. E tá lá fazendo o processo. Então, assim, falta ao PSG processo. Falta ao PSG ideia de futebol. Eles estão assim. A gente precisa ganhar a Champions. Como? Como não importa. A gente precisa ganhar a Champions. Assim não vai funcionar. Assim não Mas vai aí o meu ponto é o seguinte, eu tô falando de símbolos aqui, certeza. Os símbolos são só Leonardo e Nasser? Ou os jogadores desse time também fazem parte de um símbolo que, assim, porque você vai trocar os caras de cima, mas, de novo, ô, Luizinho, eu não consigo olhar muito para processo quando vocês falam em um time que se perdeu em 30 minutos. A Isa acabou de falar, mas se perdeu em 30 minutos de um jogo excepcional que ninguém esperava. Então, assim, o normal era mais certo era fazer. E aí, quando fala em processo, a Isa citou um aí, da chegada do Donnarumma. Você quer ver outro? O Ainaldo. O Ainaldo foi contratado, o técnico tem alguma dúvida que o técnico não queria o Ainaldo? Tem alguma dúvida? O cara não entrou em campo nas eliminatórias. Nas eliminatórias contra o Real Madrid. Isso daí é processo? Alguém chegou pro cara, o cara ia pro Barcelona. Aí alguém chegou lá e levou, falaram com o treinador? É isso. Se falaram, o treinador deu ok e não botou em campo, em nenhum momento. Certeza que queria falar. Vai lá, certeza. Não, cara, porque eu acho que também esse processo do City, ele passa por um respaldo. Porque, assim, a gente entende que pro PSG a única coisa que significa sucesso é ganhar Champions, né? Única coisa. Se não, pode ganhar 10 campeonato francês, 6 Copas. Mesmo assim, se não ganhar Champions, vai ser tratado como um projeto que não deu certo. O City tem Premier League, tem outros títulos, tem um futebol de um jeito, um pensamento de futebol, e dá um respaldo para os, abre aspas, fracassos na Champions. Então, assim, o símbolo, assim, para mim, tirando, eu acho que o Nasser e o Leonardo também são uma das caras, mas a cara, para mim, tá, do PSG fracassado é o Neymar. Assim, e eu gosto do Neymar. Eu amo o Neymar, sou Neymar Zete. Mas se a gente lembrar desse PSG fracassado daqui a 10 anos, vai ser o PSG fracassado do Neymar.
que foi contratado para ser o cara, para trazer a Champions, o cacete. E não é que ele bateu muito na trave, jogando um absurdo. Tem muita lesão aí, o que é triste, mas tem vários casos que a torcida se voltou contra ele, dele brigar com o Cavani, dele ir pra Night, ir pro Carnaval em Salvador e dançar com a muleta, que por mais que estivesse respaldado pelo médico, a impressão que isso passa é completamente diferente. Então, assim, eu acho que a cara do fracasso, o rosto desse PSG, e aí poderia ser, se fosse campeão, seria também o rosto do PSG? Seria também o Neymar. Por um acaso, teve muito fracasso e muito vexame. Esse título agora, não sei se seria, não. Se conquistasse essa Champions... Não, mas eu acho que vai ser aquele PSG que o Neymar tava, tá ligado? Eu acho que ele é a cara dessa geração. Eu entendi perfeitamente, assino embaixo. A cara do fracasso do Paris Saint-Germain, então, sendo justo ou não, aí é um outro debate. Sim, isso, perfeito. A cara é o Neymar, não tem Então, mas aí, André, então tu já entrou, era mais ou menos essa linha que eu queria construir aqui quando eu falo de você estar trocando símbolos. Porque quando você quer trocar Leonardo e Nasser, especialmente o Nasser, né, mais do que o Leonardo, porque o Leonardo é uma figura mais facilmente substituída do que o presidente, do CEO lá do projeto. Pô. Quando você troca o CEO do projeto, você está indicando para o mercado e para todo mundo que está acompanhando o seu trabalho que, olha, a partir de agora, vamos para uma nova direção. E não só uma direção no campo, uma nova direção estrutural, de filosofia de pensamento e tudo que envolve a condição de presidente de um time de futebol, pô. É o cara que tem que pensar, o cara que tem que estruturar toda a linha de pensamento. É suficiente para você tirar essa imagem de fracasso, e aí os rótulos a galera vai dar à vontade. Eu quero até pedir para a galera deixar o like aqui, a gente bater logo esses 10 mil likes. Assim, esses rótulos que são dados ao Paris Saint-Germain toda vez que ele cai. Porque eu quero saber qual foi a eliminação do Paris Saint-Germain, que ele caiu e não foi dado um rótulo de fracasso para esse time. Não tem. Todas as eliminações... Tem. Não tem. A todas final as eliminações. Não foi fracasso. Mas aí não foi mais. Aí foi perder um título. Pô. Beleza, ano passado caiu pro City, não foi fracasso. Mas é considerado também, olhando assim de um ponto de vista, né? Assim, não. Além até do que o time jogava, talvez uma surpresa o time ter chegado à semifinal do jeito que chegou. Ano passado? Não. Ano passado com o Bayern de Munique, se vocês mesmos falam que se o Lewandowski tivesse em forma, não tinha perigo do Paris Saint-Germain passar. Mas tá bom, mas aí se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, mas aí não é mas aí você tem que analisar o jogo. Não, mas ok, mas do mesmo jeito que o Bayern criou muito, o PSG também criou muito. Então, beleza. Então, no espaço de 3 anos, na única eliminação que tem, você joga tudo fora? Se você teve 3 anos aí, 3 temporadas, em que 2 não foram fracassos, e uma é um fracasso, você joga tudo fora? Eu faço essa pergunta pro Leonardo. Porque ele jogou tudo fora, demitindo o treinador no meio do ano e depois no segundo ano contratando 6 titulares. Ele jogou tudo fora. Luiz. A resposta à sua pergunta, sim. O Leonardo jogou tudo fora. Porque ele demitiu o treinador do nada, no meio do Natal. Aí agora... Mas eu não entendo quando ele faz as coisas... Assim, eu tô aqui levantando o contraponto. Quando ele contrata quem ele contratou, todas as pessoas, todas, estão aqui que estão fora daqui. O Paris Saint-Germain se reforçou. O Paris Saint-Germain tem um time, tem mais argumentos agora para conquistar mais do que teve quando chegou à semifinal. E aí? Então ele pega um time que foi semifinalista e na teoria melhora. E na teoria ele melhora. Aí você contrata um jogador que bagunça o vestiário, não ele, mas a situação, como falou a Isa. Um dos jogadores que foi contratado, o técnico não queria. Um outro não tem condição de jogo. Deve ter jogado... O Sérgio Ramos não deve ter 300 minutos em campo na temporada. Não tem. Então, assim, olha aí, você vai vendo. Mas aí é o seguinte, né? Aí estamos olhando agora após a eliminação. Porque quando o cara contrata, quando fecha a janela... Quando chegou era o time do sonho. Mas a gente falava, pode dar muito errado. Mas quando você elogia... Só olhar quando termina o processo, é mais fácil do que olhar quando toma a decisão. Você teria tomado a decisão de fazer as contratações que ele fez? Ou o Messi eu teria, o Sérgio Ramos eu teria, o Donnarumma eu não iria contratar, o Ainaldo com certeza eu não iria contratar, falei isso à época. Hakimi teria contratado? Teria contratado. Eu considero o Ainaldo, já sempre falei, um jogador muito superestimado. Para mim não joga... sei lá, metade do cartaz que ele tem, mas enfim, isso é um outro papo.
Mas o ponto aqui não é se a gente achou bom ou ruim. O ponto aqui é, quem pensa o futebol do PSG decidiu começar tudo de novo. 2 vezes nesses 3 anos. Porque ele demite o Tuchel e depois troca o time todo, traz 6 titulares. Você entendeu? Esse é o ponto aqui. A gente pode até achar que era bom ou que era ruim. Mas alguém que manda no futebol, alguém que pensa o futebol do PSG, decidiu apertar o botão do começa de novo 2 vezes em 3 anos. E que a gente chegou à conclusão que dessas 3 anos, 2 eliminações não foram vergonha. O ponto aí é exatamente isso. Por isso é que eu falei na palavra processo. O PSG, ele quer ganhar a Champions. Ele não quer saber como chegar para ganhar a Champions. Ele quer chegar no destino. Ele não quer saber o caminho. É isso. Acho que está muito claro. Mas aí também falando em processo, desse novo time do Pochettino, ele está em 1 ano aí. Né? Nem isso, 8 meses. Se a gente levar em consideração o time atual. Talvez, se você estiver falando em processo, seja o caso de você falar, olha, dê mais tempo. O time foi formado agora. Claro, o time está sendo formado agora. Então, claro, assim, mas aí e as contratações foram boas, e o time era esse aí. É melhor do que no ano passado. Mas fatalmente você vai começar de novo, Luiz. Porque qual a chance do Pochettino começar a próxima temporada? Eu acho que não deveria ter continuado, mesmo com a semifinal. É minha opinião. Mas assim, um bom ponto. Então, se a opção foi pela manutenção... E aí, André, olhando até para a questão dos símbolos, eu quero voltar aqui nesse tema. Neymar é o símbolo, tá? Chegamos aqui a uma certa conclusão, não perguntei nem a Isa nem ao VSR, mas certeza de vocês chegaram à conclusão que o Neymar é esse símbolo. E aí eu te pergunto o seguinte, porque o único que pode devolver dinheiro aqui ao Paris Saint-Germain é o Neymar, tá? Porque o Mbappé vai sair de graça e o Messi ele tem um contrato de 1 ano e, pelo que tudo indica, ele pode, depois desse ano, escolher se ele vai ficar ou se ele vai sair. Também não devolve dinheiro, não dá dinheiro. Você fosse presidente, dono de algum outro clube, você pensaria ainda no Neymar como um cara a ser à frente do seu projeto? O pacote Neymar é um pacote que você estaria disposto a encarar se você não fosse aí do Paris Saint-Germain? Pô, Luizinho, vou te falar até com certa dor, tá? Eu adoro narrar jogo do Neymar, tá? Adoro narrar jogo do Neymar. O Neymar chama o jogo, o Neymar toma porrada, o Neymar gera audiência, o Neymar... Tem gente que assiste pra xingar ele, tem gente que assiste porque ama. O Neymar, ele gera burburinho. Se ligar, falar que vai ter um jogo do Neymar, já tem gente assistindo pra xingar ou não, pra elogiar ou não. Ninguém fica indiferente. Ninguém fica indiferente, é maravilhoso. Eu não contrataria. Eu acho o pacote Neymar um pacote que é um pacote muito caro e que gera muito pouco. Você não consegue colocar o Neymar como líder de um grande time, de uma grande geração. Isso vale para a seleção brasileira também, tá? Mas difícil, cara. Difícil você colocar suas fichas num cara para ser o comandante do teu time. Pô, qual foi a temporada boa que o Neymar fez até aqui? Para o que ele foi contratado. Temporada boa final da Champions, a final da Champions. O que aconteceu nessa temporada aí de final da Champions? O mundo estava fechado e ele ficou em casa treinando. Basicamente, resumindo aqui de uma maneira bem grosseira, foi a única temporada das 5 que estava todo mundo e se quiser olhar também, não teve jogo de ida e volta, né? Não teve jogo de ida e volta para tu tomar um golzinho e de repente o time se desmoronar, né? Jogou muito e tal, mas... Muito pelo contrário, saiu atrás da Atalanta e teve sangue frio para virar o jogo. E tem o jogo da volta contra o Borussia, né? O Neymar arrebenta, Neymar joga pra cacete. E depois ficam os jogos únicos. Então, assim, é um fato, não sou eu que tô criando. Das 5 temporadas que ele jogou, em uma... ele não tinha nada para fazer na vida dele a não ser treinar, porque o mundo estava fechado. E ele treinou. E ele sentou lá na série dele lá até fala, né, que ele fica lá isolado. Ele fala, melhor época da minha vida. Ele fala treinou pra caramba, jogando na areia, fortalecendo, muscular. Ficou com a família também, só o tempo ali, ficou feliz pra caramba. E aí, na única vez que ele... Pô, e as 4 outras? Será que não dava pra ter sido diferente? Eu sei que tem a galera
sei lá como é que eu vou chamar essa galera, mas eu sei que tem a galera do diferente que é assim, o que o cara faz fora de campo, dane-se, se o cara quer chegar e pegar a bola na hora de bater, sabe, se o cara quer criar um tumulto no vestiário, se o combinado é esse dele ir pro Brasil, dane-se, se o combinado, eu não acho, e assim, eu ficaria, torcedor do Paris Saint-Germain, se fosse, ficaria preocupado quando você contrata um cara com uma mentalidade completamente diferente, pelo que a gente conhece de fora, que é o Sérgio Ramos, e também não dá certo. Mas o Sérgio Ramos não tá jogando. Ok, mas ele tá lá. Eu achei, o Sérgio Ramos agora diferencia um pouquinho. Agora você tem um líder que é um pouco diferente, um cara que vai cobrar, que tal. Aparentemente ele não consegue fazer essa diferença no vestiário. Aparentemente, sabe, chegam ele e Messi, 2 baita nomes, não conseguem fazer a diferença. Então, assim, acho complicado, cara. Acho complicado. O pacote Neymar, ele talvez não funcione mais para o PSG. Não sei se ele vai funcionar em outro lugar, a não ser o Neymar como coadjuvante. E o Neymar não tem bola para ser coadjuvante. Então, é um problema sério, inclusive em ano de Copa do Mundo. Também para repercutir na seleção brasileira, tá?